Oi pessoal, estamos mais uma vez aqui de volta para o nosso Desmistificando o Espiritismo. Vamos voltar para a nossa viagem através do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai começar o capítulo 3 do segundo livro, chamado Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Nesse capítulo, ele vai falar, o Kardec fala sobre a alma após a morte, sobre como a alma é em termos de individualidade, sobre a questão da vida eterna. Fala também da separação da alma e do corpo e fala um pouco sobre perturbação espiritual. Então vamos lá. Primeiro item é a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Na nota do tradutor, ele inclusive fala que eles adicionaram a individualidade e a vida eterna como subtítulo porque elas estão no cabeçalho desse capítulo e estão no sumário dessa obra, tá bom? Mas vamos lá. Questão 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Ou seja, o que a alma vira quando chega a hora da morte? Volta a ser espírito. Isso é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade, quer dizer, aí ela continua sendo uma coisa única, separada do resto? Sim. Jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Que é aquela discussão que o Kardec faz lá na introdução, né? Aí ele complementa a pergunta com a 150A. Como a alma constata, ou seja, como a alma percebe a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? É uma questão interessante, né? Como é que ela sabe que ela é individual se ela não tem mais corpo? Aí o Espírito explica. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio. Aurido, quer dizer, retirado da atmosfera do planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. Então, quer dizer, a alma se percebe como uma coisa mais ou menos física, de alguma forma ela se percebe como uma coisa única, uma entidade, né? Porque ela tem um corpo feito do material fluídico que a gente chama de perispírito. Aí o Kardec continua questionando, ainda na 150b. A alma nada leva consigo desse mundo? Aí o Espírito responde, nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, conforme o emprego que haja feito da vida, ou seja, conforme tenha utilizado a própria vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade, a tolice, né, do que deixa na terra. Aí, questão 151. O que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Aí o Espírito explica. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Ele não constitui um mundo completo? Aí ele fala, quando você está numa assembleia, você é parte integrante dela e ainda assim conserva sempre a sua individualidade. Então ele quer dizer, volta para um todo, mas o todo é o coletivo dos espíritos, né? Assim como quando você fala, deixa eu ver, eu me reuni com a minha família, então você ainda é você, mas você faz parte daquela família, uma coisa não tem nada a ver com a outra, você não perde, você não deixa de ser você porque você é parte da sua família. 152. Que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Aí o Espírito explica. Vocês não têm essas provas nas comunicações que estão recebendo? Se vocês não fossem cegos, vocês veriam. Se não fossem surdos, ouviriam, porque frequentemente uma voz lhes fala e revela a existência de um ser que está fora de vocês. Aí o Kardec faz uma explicação até meio longa aqui, né? Ele começa falando, os que pensam que pela morte a alma retorna ao todo universal estão errados, se por isso entendem que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entenderem o conjunto dos seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é um elemento, que é aquele exemplo da família que eu dei. Você é parte da sua família, mas você é uma coisa separada, você não é a família, né? Se as almas se confundissem na massa, ou seja, naquele todo, né, só teriam as qualidades do conjunto e nada as distinguiria, faria que elas fossem diferentes umas das outras.
Não teriam inteligência nem qualidades próprias, enquanto em todas as comunicações elas revelam a consciência do seu eu e uma vontade distinta, uma vontade diferente. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência de suas individualidades. Se apenas houvesse após a morte o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então as comunicações que vocês receberiam, as comunicações que nós receberíamos do mundo invisível seriam idênticas. Desde, porém, que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá os há de todos os caracteres, ou seja, lá tem de todo tipo, alegres e tristes, levianos e sérios, e assim por diante, é evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais evidente quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, inegáveis, por detalhes pessoais relativos às suas vidas terrestres e que podem ser conferidos, podem ser constatados. Também não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam à visão nas aparições, ou seja, quando eles aparecem como um indivíduo separado. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como um artigo de fé. Ele se refere à tradição, principalmente à tradição católica. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. Então, Kardec faz esse complemento à questão da individualidade. Aí, questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória, é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E aí o Kardec complementa a questão com a 153A. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não têm mais provas a sofrer? Ele fala, bom, já que a gente fica mudando e nascendo de novo, não era mais certo a gente falar que a vida eterna, na verdade, é dos espíritos puros que já terminaram essa história de ficar indo e voltando? Aí o espírito responde, essa é antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamem as coisas como quiserem, contanto que vocês se entendam. Eles às vezes dão umas dessas, mas é muito importante, porque eles falam, olha, vocês têm que se entender com como vocês querem chamar as coisas para a gente, não faz diferença. Inclusive, aquilo que o Kardec já explicou lá na introdução também. Os espíritos superiores, eles vivem pelo pensamento, eles se comunicam pelo pensamento, eles já têm que encontrar formas de se manifestar por palavras, e numa língua, e tantas palavras quanto a língua não são capazes de se manifestar completamente, assim, de dar o efeito que eles querem, para explicar exatamente a ideia. Então ele fala, olha, você entendeu a ideia, então chama do que quiser. Aí a próxima sessão é separação da alma e do corpo. Questão 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? O espírito responde, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo, um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Aí o Kardec complementa. Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Então, o que eles falam é, olha, o espírito, para ele é a libertação, então para ele não é ruim a morte, Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Como é que ela acontece? O espírito simplesmente responde, desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. E aí o Kardec complementa, 155A. A separação se dá instantaneamente por uma transição brusca? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a linha e a morte? Aí o espírito responde para ele, não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, um pássaro preso, que recebeu de repente a sua liberdade de volta.
Aqueles dois estados da vida e da morte se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles, os nós, né, se desatam, não se quebram. Inclusive eles destacam aqui. Aí o Kardec explica. Outra explicação longa. Durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório, por sua cobertura, vamos dizer assim, semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não a desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa ou quando acaba a vida orgânica. A observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente, ou seja, não se completa de repente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os espíritos. E isso ele relata porque o que está no livro não é tudo que o Kardec viu, ele viu muito mais, né? Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que acontece logo após. Em outros, sobretudo aqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, ou seja, o corpo está morto, mas o espírito ainda está preso nela. Nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que sempre tem relação direta com a preponderância, ou seja, com o domínio que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, quanto mais o espírito deu valor às coisas da matéria, mais o espírito fica apegado no corpo. De fato, é racional conceber-se, ou seja, imaginar, né, que quanto mais o espírito se tem identificado com a matéria, tão mais penoso lhe será separar-se dela, enquanto a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Assim, quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo. Esse é o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso é excepcional e é particular a certos gêneros de vida e de morte. Acontece com alguns suicidas. Então, essa explicação ela corrobora, né, ela complementa, né, e ela vem junto com o que foi dito e mostra a importância de a gente ter uma vida que de alguma forma não fica focada só nas coisas da matéria, né? Porque ele deixa bem claro, quanto mais está apegado na matéria, mais difícil é se desligar do corpo depois da morte. Por outro lado, quanto mais você viver a vida da mente, do espírito, menos está apegado às sensações materiais. Então é mais fácil se separar delas, porque você já está numa sintonia diferente. É basicamente isso que eles estão dizendo. Questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação, ou seja, do fim completo da vida orgânica? Na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Quer dizer, naquele momento, finalzinho ali, no momento da morte, aquela hora que o corpo começa a ter aqueles sinais de que está morrendo, né? Algumas vezes a alma já deixou o corpo, é isso que ele está falando. Não há nada mais ali que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não precisa da alma. Coisas que já foram explicadas lá atrás também. O corpo funciona porque tem vitalidade, ele tem energia vital lá. E a alma é que anima o corpo, faz o corpo fazer as coisas, pensar, viver, respirar, tocar, sentir, tudo, né? Mas a vida está na alma, de verdade, a nossa capacidade de perceber as coisas, né? Então, pode a alma se desprender do corpo e aquele corpo que sobra fica só com a energia vital que mantém ele vivo. E logo ele vai morrer também.
né? E logo aquela energia vital não tem mais o espírito para manter ela ativa, e aí ela morre. É como se o espírito fosse, de alguma forma, o motor que faz, uma bomba que faz a energia vital circular. Assim como o coração é uma bomba que faz o sangue circular, o espírito é o motor da energia vital. Então, o espírito ele sai, a energia vital vai acabando. Quando ela acaba, o corpo morre. Questão 157. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo no qual vai entrar. É aquela coisa que quando a pessoa está morrendo começa a ver o outro lado, né? Muitas vezes, o espírito explicando, muitas vezes a alma sente que se vão desfazer os laços que aprendem ao corpo. Ela faz então todos os esforços para desfazê-los inteiramente, porque a alma quer sair do corpo, ela não quer mais ficar presa, né? Então quando ela vê que chegou a hora, ela dá aquele impulso para sair, assim como o nenê faz aquela força para sair da barriga da mãe também. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e experimenta, né, com alegria, por antecipação, o estado de espírito. Eles dizem, goza por antecipação do estado de espírito. É a mesma coisa, ele já está na forma espiritual, ele já se percebe no mundo espiritual e livre do peso da matéria. 158. O exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra, depois se fecha na sua crisálida, que é aquele casulo, né, em estado de morte aparente, para em seguida renascer com uma existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Aí o Espírito fala, uma pálida ideia, quer dizer, uma ideia fraca. A imagem é boa. Apesar disso, não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente vocês fazem. Eles sempre dão, né, um toque nesse sentido. Não tomem ao pé da letra, pensem e interpretem as coisas. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? O espírito responde, depende. Se você praticou o mal com o desejo de fazer o mal, no primeiro momento se sentirá envergonhado de ter praticado esse mal, né? Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não tem medo de nenhum olhar investigador. 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? A resposta é sim, de acordo com a afeição que tinha por eles e o afeto que eles tinham pelo outro. Quase sempre, eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida na Terra. Vê os que estão na erraticidade, quer dizer, os que já estão livres do corpo por aí, né? E vai visitar os que se encontram encarnados. 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e o cessar da vida, ou o fim da vida, ocorrem simultaneamente? Aí o Espírito fala, geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que o separa é muito curto. Então ele fala assim, olha, mesmo que não seja exatamente na mesma hora, é muito perto. Então praticamente acontece ao mesmo tempo. 162. Após a decapitação, por exemplo, decapitação, vocês sabem, né? Cortar a cabeça fora. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Aí o espírito responde, muitas vezes a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, o medo da morte faz perder a consciência antes do momento do suplício, do sofrimento, né? Olha que coisa. Quer dizer, existe... o espírito ainda está ligado lá no corpo, então se corta a cabeça, ele ainda está percebendo as coisas. Só que o que acontece é que às vezes tem tanto medo, o trauma é tão grande que ele apaga e acaba não percebendo o final do que está acontecendo. E aí o Kardec explica. Aqui se trata da consciência que o supliciado, quer dizer, aquele que está sofrendo aquela punição,
pode ter de si mesmo como homem e por intermédio por meio dos órgãos, não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes de ser morto, né, pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e que acaba necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando essa não acontece devido à extinção gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais fortes e o desprendimento completo é mais lento. Então ele está falando, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, ele está falando que a consciência física, né, o você encarnado nesse momento desse que eles escrevem, isso é uma coisa que era muito comum na época ainda, né? Assim, era recente, né? Quando começou a se deixar de fazer decapitação como uma técnica de morte, né? Então, ele fala, o corpo físico, né, a matéria, ela percebe um pouquinho, logo para, porque a vida acaba, o sangue vai embora, né? Então a vida acaba. Mas não é o espírito fica ligado ainda na matéria. Ele pode estar consciente ou não naquele momento do que está acontecendo, mas o espírito ainda está ligado lá na matéria. E aí, a não ser que ele já tenha vivido, né, de forma a se desprender facilmente, o que nesse caso é difícil de acontecer, porque ele ainda está muito ligado na experiência de vida, então ele ainda fica um tempo ligado no corpo. E é mais devagar, é exatamente isso que eles falam. Aí o próximo item é perturbação espiritual. Questão 163. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? O espírito responde: consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. É nesse sentido, perturbação não é sentido de encosto, não, viu? Isso aí a gente vai chegar em algum momento, mas não é aqui. 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que segue, né, que se segue a separação da alma e do corpo. Quer dizer, todos os espíritos ficam perturbados um pouco assim logo que morrem. Aí o espírito fala para o Kardec: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E o Espírito explica. Influência muito grande, visto que o Espírito já compreendia, né, antes a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Quer dizer, não é questão... Se o cara tem um entendimento, pode ajudar. Mas o que importa mesmo é ser uma pessoa que pratica o bem e que tenha consciência em paz. É isso que desprende da matéria e permite se perceber melhor. Aí o Kardec faz mais uma explicação até antes de acabar esse capítulo. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Se encontra meio atordoada, como no estado de um homem que despertou de profundo sono e procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, da qual acaba de se libertar, e se desfaz essa espécie de nevoeiro que obscurece os seus pensamentos. A duração da perturbação que segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses e até muitos anos. É menos longa naqueles que, desde a vida terrena, se identificaram com seu estado futuro, pois esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, de acordo com o caráter dos indivíduos e principalmente com o gênero da morte. Nas mortes violentas, por suicídio, assassinato, acidente, hemorragia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado, não acredita que esteja morto e sustenta essa ideia com obstinação, quer dizer, ele sustenta essa ideia vigorosamente, né? No entanto, vê o seu próprio corpo, sabe que esse corpo é seu, mas não entende por que está separado dele.
Se aproxima das pessoas que gosta, fala e não entende porque elas não ouvem. Essa ilusão dura até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que já não faz mais parte do mundo dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica atordoado com a mudança brusca que nele aconteceu. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Quer dizer, o cara, para ele morrer, é deixar de existir, né? E aí ele não entende. Ora, como pensa, vê e ouve, tem a sensação de não estar morto. O que lhe aumenta a ilusão é o fato de se ver com um corpo parecido com o anterior, quanto à forma, mas cuja natureza, ou seja, mas a natureza etérea desse corpo ainda não teve tempo de estudar. Quer dizer, ele percebe que ele está num corpo, o corpo é parecido com o outro, e ele não entende muito bem a diferença que tem. Ele não teve tempo de perceber que é diferente ainda, né? Julga, quer dizer, considera que esse corpo é sólido e compacto como o primeiro. E quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Quer dizer, ele estranha que ele não consegue apalpar. Esse fenômeno é parecido com o que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Quer dizer, para esses sonâmbulos, como eles acham que sono, está dormindo, você não tem nenhuma capacidade de fazer nada, quando eles estão fazendo as coisas, eles falam, não estou dormindo, estou acordado. Acontece muito que a pessoa fala com a gente, fala, você está dormindo? Não, não estou, mas está dormindo. É mais ou menos isso, né? Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, essa característica particular, mesmo que a morte não tenha chegado inesperadamente para eles. É sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Quer dizer, nem sempre precisa ser uma morte brusca, violenta. Às vezes a pessoa não achava que ia morrer. Ou às vezes a pessoa não pensava na morte, a pessoa era muito apegada à matéria e não consegue conceber essa ideia. Observa-se então o espetáculo único de um espírito assistir ao seu próprio enterro, como se fosse de um estranho, e falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que segue a morte nada tem de penosa, de triste, né, para o homem de bem. Ela é calma e em tudo parecida com o que acompanha o despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ele reconhece a própria situação. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que nem todos os que perecem, nem todos os que morrem ao mesmo tempo, tornam-se a ver imediatamente. Na perturbação que vem, né, que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessam. E assim a gente termina o capítulo 3. Então no próximo capítulo, no próximo episódio, a gente vai tratar do capítulo 4. Ele vai ser dividido, tá, em 2 partes, provavelmente. É o capítulo que chama Pluralidade das Existências, ou seja, a multiplicidade das existências. Nele a gente vai falar de reencarnação, por que ela acontece, dos diferentes mundos, né, da sequência de encarnações, do que acontece com as crianças, vai falar um pouco do sexo nos espíritos, né, do fato de ter um gênero ou outro, parentesco, filiação, ou seja, vai falar dos graus de parentesco, da questão de pais e filhos, das semelhanças físicas e morais e das ideias que já nascem com o indivíduo. Muito obrigado e até lá.